Fala pessoal, a gente vai ver agora da onde veio a terceira lei de Kepler. Veja bem, a terceira lei de Kepler, ela diz que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol sobre o cubo do raio médio de sua órbita, isso é uma constante. Essa é a terceira lei de Kepler. É claro que eu vou usar aqui uma dedução de forma simplificada, já que eu vou utilizar aqui uma órbita circular. E utilizando essa órbita circular, a gente vai ver de onde veio essa equação e quanto é que vale essa constante. Então veja bem, nós temos aqui a Terra suposta esférica, homogênea, e a gente vai, por efeito de simplificação, imaginar como se toda a massa da Terra ela tivesse localizada no seu centro. E nós temos aqui um satélite de massa mzinho, e esse satélite ele descreve uma órbita circular em torno da Terra. Imagine que R seja o raio dessa órbita. Então veja bem, a lei da gravitação universal estabelecida por Isaac Newton, ela diz que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Ou seja, esse satélite ele está sendo atraído para o centro da Terra. Ele está sendo atraído por uma força gravitacional de intensidade F. Mas veja, esse movimento ele é um movimento circular e a velocidade escalar desse satélite ela é constante. Então quer dizer que esse satélite ele descreve um movimento circular e uniforme. A resultante centrípeta, nesse caso, ela vai ser a própria força de atração gravitacional. A resultante centrípeta ela vai ser dada por m ômega ao quadrado vezes r, e a força de atração gravitacional ela vai ser dada por g, produto das massas, mzinho, mzão, e tudo isso pela distância ao quadrado. Veja, a distância entre o satélite e o centro da Terra é o próprio raio da órbita. Então vai ser essa distância elevado ao quadrado. Veja um fato interessante. Perceba que a massa do satélite ela corta na equação. Isso quer dizer que o resultado que a gente vai encontrar agora, ele não depende da massa de quem gira. Você vai perceber que vai depender da massa do astro central. Então, desenvolvendo fica, ômega ao quadrado vai ser igual a g, mzão, e tudo isso sobre. Veja, esse raio ele está multiplicando. Então, ele vai passar aqui para baixo, dividindo. Mas como ele vai encontrar já um r ao quadrado, então fica r vezes r ao quadrado, que vai dar rzinho ao cubo, certo? Veja, eu posso passar esse quadrado em forma de raiz. Então, a velocidade angular ela vai ser a raiz quadrada de gm sobre rzinho ao cubo. A gente sabe que, por definição, a velocidade angular ela vai ser 2π sobre o período, e isso vai ser igual a raiz quadrada de gm sobre r ao cubo. Aqui eu vou fazer um truquezinho matemático. Eu vou pegar os dois lados dessa equação e vou inverter. Então, invertendo os dois lados dessa equação, fica t sobre 2π, isso vai ser igual a raiz quadrada de r ao cubo sobre gm. Entenderam o que eu fiz? Eu só fiz inverter essa equação. Posso pegar esse 2π, jogar para lá multiplicando, então o período ele vai ser 2π, a raiz quadrada de r ao cubo sobre gm. Eu vou fazer essa raiz desaparecer. E para que isso aconteça, eu vou levar os dois lados dessa equação ao quadrado. Então, daqui você tira aqui, t ao quadrado é igual a 2π elevado ao quadrado,
é 4π ao quadrado. Essa raiz ao quadrado, ela vai cortar, então aqui vai ficar r ao cubo sobre gm. Eu vou pegar esse r ao cubo, que do outro lado ele está multiplicando, e jogar para cá, dividindo. E daqui você tira que t ao quadrado sobre r ao cubo vai ser igual. O que é que ficou desse lado? 4π ao quadrado sobre gm. Mas veja, t ao quadrado sobre r ao cubo é exatamente a terceira lei de Kepler. Então quer dizer que tudo isso que aparece no segundo membro dessa equação é a constante da terceira lei de Kepler. E veja que nessa constante aparece um m, mas esse m ele não é a massa do corpo que gira, porque veja que a massa do satélite ele desaparece no desenvolvimento dessa equação. A massa que permanece é a massa do astro central. Então, traduzindo, quando você pega essa terceira lei de Kepler e você aplica para o planeta Terra, esse m é a massa do astro central. A Terra gira em torno do Sol. Então, isso aqui é a massa do Sol. Marte tem duas luas, Deimos e Phobos. Se você usar essa equação, por exemplo, para Deimos, então esse m que aparece na constante de Kepler é a massa de Deimos? Não é a massa do corpo que gira, é a massa do corpo central, que nesse caso é o planeta Marte.